Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém? Tom? Tom? Minha voz ficou mais forte do que o que deveria. Acende a luz aí, por favor. Vamos abrir a palavra de Deus ao Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Mais uma vez, vamos estar pregando as boas novas do Evangelho de João. E hoje nós vamos ver sobre Lázaro e sobre a corrupção contra Jesus. Nós temos pregado uma série de mensagens aqui no Evangelho de João e muitos domingos tem sido maravilhoso, tem sido edificante, né? E hoje nós vamos falar sobre essa ressurreição de Lázaro e sobre uma conspiração contra Jesus. A gente vai estar falando nesse tema. Porque na realidade, como nós sabemos, os líderes religiosos, né, da época, todos eles buscavam a todo custo acusar Jesus, a matarem Jesus, a arranjar qualquer coisa para levar Jesus à morte. Eles diziam que Jesus era blasfemo, eles diziam que Jesus não guardava a lei de Moisés, eles falavam que Jesus, ele tinha demônios. Enfim, todas essas coisas eles falavam. Todas essas coisas eles diziam que Jesus violava o sábado. Então era essa a ação deles com relação a Jesus. E eles estavam dispostos a matar Jesus. Eles estavam dispostos a eliminar Jesus da face da terra. Mesmo diante de tantos sinais maravilhosos que Jesus fez, mesmo diante de tudo isso, né, eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus, como Senhor e Salvador do povo, como aquele que era prometido. Eles não reconheceram. E em meio a isso, né, diante de tantos sinais que Jesus fez, diante de todas essas coisas, né, eles buscavam sempre destruir o trabalho de Jesus. Voltando aqui ao assunto, esses líderes sempre estavam buscando maquinar alguma coisa para tirar a vida de Jesus. E é isso que nós vamos ver agora aqui, né, nesse texto, como eu já falei, nós vamos dividir esse texto em duas etapas, né? A ressurreição de Lázaro e essa conspiração contra Jesus. Certo? Não se preocupem, que a gente vai ter mais ou menos aqui umas 2 horas para explanar tudo isso. Certo? E em nome de Jesus vai dar certo. Então, abram comigo aí, né? Esse texto, nós vamos ler ele agora, né? Vamos ler 6 versículos, depois à medida que a gente vai pregando, a gente vai lendo os outros versículos. E eu quero ler do versículo 1 ao 6. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Certo homem, chamado Lázaro, estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhes enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Versículo 5. Jesus amava Marta e Maria. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. Mas, ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Vamos orar. Deus meu, soberano Pai, em nome de Jesus, Senhor, peço ao Senhor nesse instante que me use, ó Deus, para a pregação dessa palavra. Que todos nós possamos sair daqui, ó Deus, edificados pela Tua palavra.
cheios do teu Espírito, e que não seja, Senhor, eu falar coisas de mim, mas que seja o Senhor falando a sua verdade através de mim. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, hoje e sempre. Amém. Nesse texto que nós falamos aqui, que eu li aqui, pelo menos esse começo aqui, é um texto maravilhoso. É um texto em que Lázaro morre e Jesus vai lá para ressuscitar Lázaro. Mas uma série de coisas acontecem, tanto antes como depois, né? Então, como eu disse, vai ser a ressurreição de Lázaro e a conspiração contra Jesus. E essa ressurreição de Lázaro foi o 7º e último milagre público de Jesus registrado no Evangelho. Depois daqui, não houve mais outro, né? Na última semana antes da prisão, né, de Jesus, antes dele ir para a cruz, ele fez esse milagre. Ele levou as pessoas a olharem diferente para todo aquele acontecido. Esse milagre foi um dos mais significativos operados por Jesus. Porque, veja, foi uma ressurreição na vista de todos que estavam ali. Esse milagre serviu para despertar a fé de muitas pessoas, mas também serviu para trazer temor e causar ódio mortal aos líderes religiosos. Teve essas duas vertentes. Teve a fé melhorada de muitos e teve um ódio que levou eles a maquinarem a morte de Jesus. E essa passagem fala de muitas coisas. Essa passagem fala da grande amizade de Jesus pela família. Fala também da coragem de Jesus, porque Jesus havia saído dali, porque eles queriam apedrejá-lo, e ele volta para aquele lugar. Ele volta para a Judeia. Então, fala dessas questões, fala da promessa, porque ele promete, eu sou a ressurreição e a vida, ele vai falar disso. Então, é uma promessa também dele. E é também uma forma dele se importar com a família. Porque ele se importa com a família de Lázaro, com todos eles ali, o sofrimento que eles estavam vivendo. Então, Jesus se importa. E também ele demonstra todo o seu poder quando ele ressuscita Lázaro. Então, vem falando dessas questões aqui. Então, eu quero começar aqui, como eu já li do versículo 1 ao 6, eu quero falar de o traçar de um milagre. Como tudo começou, né? Como Jesus traça e desenrola isso aqui. No meio de tanta hostilidade, no meio de tanta coisa que Jesus passou e vivia naquele contexto ali, né? Havia em Betânia um lugar que era um oásis para ele, da família de Marta, de Maria e de Lázaro. Porque Jesus sempre estava ali com eles e sempre era bem recebido. Ele chegava ali e era recebido de uma forma... Você já imaginou a gente chegar numa família, você ser bem recebido, uma hospitalidade fora do comum? Era eles com Jesus. Eles tinham um apreço muito grande para com Jesus. E Jesus amava essa família. Como todos nós amamos aqueles que realmente fazem isso com a gente. Mas essa família agora estava enfrentando um problema grave. Um problema, aos olhos deles, é difícil de resolver. E diga-se de passagem aqui, naquela ocasião, qualquer coisa poderia matar alguém. Uma febre, está entendendo? Uma doença simples que hoje se trata com facilidade, ali não era assim. Então Lázaro estava doente. E aquela família estava vivendo uma enorme aflição. Havia naquela família uma enfermidade grande que eles não podiam solucionar, que eles não podiam resolver. Lázaro estava enfermo. E você já imagina aí, quando o provedor da casa morre, fica só 2 mulheres. Era algo difícil. Lembra quando o filho morria e a mãe ficava viúva? Ela ia praticamente mendigar. Então tinha toda essa questão aqui. Mas Jesus amava Lázaro. Mas agora vamos colocar uma coisa aqui. O amor de Jesus, de forma nenhuma, manteve Lázaro longe da doença. E eu quero pegar aqui essa questão aqui para nós falarmos dela. A amizade de Jesus não blindou Lázaro das dificuldades. Não blindou.
E a crise, irmão, a crise ela pode acontecer a qualquer momento. Entendeu? Lázaro era amigo deles. Lázaro amava Jesus. Jesus amava Lázaro. Havia esse laço. Mas a dificuldade aqui veio quando o problema surgiu. E a crise pode ainda aumentar, como aumentou. Lázaro morreu. E o que eu quero dizer aqui, meu irmão, é que há momentos que nós somos alvejados por problemas e mais problemas. Nós somos atacados, nós somos fuzilados por eles. Problema que foge ao nosso controle. E que problemas podem ser? Pode ser enfermidades, pode ser perdas, pode ser lutos, pode ser lutas, pode ser muitas coisas. Que talvez para mim, olhando você, não seja tão difícil, mas para você que está vivendo deve ser algo difícil demais. Demais. E às vezes a gente ora e pede e nada acontece, parece que as coisas só pioram. Parece que só pioram. As crises produzem angústia. E era aquilo que elas estavam vivendo. Era exatamente isso que elas estavam vivendo. Quando a enfermidade chega na nossa casa, nós ficamos angustiados. Nós ficamos, parece que a gente não vê saída. Parece que não tem uma luz acesa ao final do túnel. E aí a nossa fé parece que quer diminuir. E a nossa dor aumenta. Enfim, uma série de coisas. E nós sabemos disso. Nós sabemos que é assim. E nessa hora, nós desejamos um milagre. Nós esperamos um milagre. Mas eles não vêm. Eles não vêm. Veja que o pedido delas era urgente. Versículo 3. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Quando ela manda dizer isso aqui, não é bem mansidão, ela manda dizer desesperada. Porque elas não tinham o que fazer. Elas não sabiam o que ia acontecer com ele. E elas mandam um mensageiro a Jesus pedir ajuda. Mas uma coisa, é a resposta de Jesus. Uma resposta um tanto quanto inusitada. Olha aí o versículo 4. O que é que Jesus diz? Mas ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém? Essa foi a resposta de Jesus. Não é que Jesus não se importasse com aquela situação. Ele se importava. Mas havia uma proposta maior. Havia algo aqui mais profundo, um propósito maior, aliás, não proposta, um propósito. Havia um propósito maior. Era a manifestação da glória de Deus na vitória da ressurreição e da vida. Porque ele ia ressuscitar Lázaro, e ele já sabia disso. E ele até, daqui no texto, ele vai dizer, eu dou graças a Deus por eu não estar lá nessa hora. Porque Deus seria, e ele também, glorificado com essa morte de Lázaro. Seria. E aqui, irmão, cabe uma pergunta, né? Mesmo que isso tenha acontecido, cabe uma pergunta. Como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? Se ele nos ama, por que nós sofremos? Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E o texto fala isso. Então, por que ele permitiu que ele adoecesse e até morresse? Ou então, por que ele permitiu esse sofrimento delas? Sofrimento das irmãs? Jesus poderia ter curado Lázaro de longe. Como ele fez com aquele filho do oficial, em João capítulo 4. Né? O oficial pede de lá onde ele está, ele cura. Ele poderia ter feito isso com Lázaro, mas por que ele não fez? É uma pergunta que cabe, que fica assim na mente da gente. Que fica querendo saber. Mas a resposta está exatamente nesse versículo 4 que nós acabamos de ler. Está exatamente aí. Porque havia um propósito maior. E esse propósito era glorificar o nome de Deus e de Jesus. Esse era o propósito. O amor e o sofrimento, eles andam juntos. Sempre caminham juntos. Os judeus não compreendiam isso. Que esse sofrimento anda junto com o amor. Eles não compreendiam e de forma nenhuma eles aderiam a isso. O fato, irmãos, é de que nós sermos amados por Jesus, isso não nos isenta
de sofrimento. Isso não nos torna imunes, isso não nos torna especiais diante de Deus e nós não vamos passar por dificuldade, não. Não funciona assim. Porque o sofrimento sempre vem, para mim, para você, para todos nós. Esse mundo é um mundo caído, é um mundo de sofrimento, é um mundo em que o pecado já está por aqui, já vive aqui, já domina tudo. Então nós não vamos ter regalias. Veja, por exemplo, Deus ele não poupou o filho a que ele amava muito, ele foi para a cruz. Jesus, ele bebeu o cálice do sofrimento. Nós temos sofrimento, nós sofremos sim, mas nem eu e nem você nunca vamos passar o sofrimento que Jesus passou. O sofrimento dele foi intenso, foi inimaginável para nós. Nós somos filhos prediletos, apesar de Jesus nos amar, somos não. Nós não somos prediletos, de forma nenhuma. Olhe aí, por exemplo, a condição dos discípulos, dos apóstolos. A morte dos apóstolos. Foi uma morte horrível de todas eles, com exceção de João. Mas assim mesmo ele ainda foi rebolado dentro de uma caldeira de óleo fervendo. Não foi fácil. Mas todos eles tiveram mortes cruéis. E Jesus os amava? Sem sombra de dúvidas. Eles eram homens fiéis? Sim. Mas não foram livres de forma nenhuma. Versículo 5, Jesus diz aqui, o texto diz que Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. Jesus as amava. Mas a sua demora foi surpreendente. Se ele amava tanto, por que ele demorou a ir? Talvez isso tenha passado no coração delas, na mente delas. Ao invés de logo socorrer Lázaro, ele mandou apenas um recado. Ele mandou apenas um recado e ainda ficou 2 dias ali, versículo 6. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Permaneceu ainda 2 dias, ele não foi direto. A vontade delas, a intenção é que Jesus fosse logo, mas ele não foi, ainda ficou 2 dias. Então, irmãos, olha aqui, pense comigo. Agora as irmãs não só estavam lidando com, vamos dizer, com a demora, ou seja, com a doença de Lázaro, mas também estavam lidando agora com a demora de Jesus. Imagine aí, será que ele virá? Puxa vida, Jesus nos ama tanto. É um amigo de casa, um amigo fiel. É uma pessoa que nós temos uma estima muito grande, mas será que ele virá? Será que ele vem mesmo? Será que ele nos ama de verdade, como ele tem especificado e tem dito isso? A demora de Jesus colocou nos lábios de Marta e tanto de Maria um lamento profundo. Olha aí o versículo 21. Vamos um pouquinho para frente. O que Marta diz quando Jesus se encontra com Jesus? Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora, olha o que Maria diz no versículo 32. Diz praticamente a mesma coisa. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava, e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso aqui é uma palavra de lamento das duas. Elas se lamentaram. Elas estavam tristes. Muitas vezes Jesus parece demorar nas nossas petições. A gente parece que não vê a solução, parece que não vê Jesus agir, mas o tempo de ação de Jesus é diferente do nosso. A propósito das respostas de Jesus para as nossas vidas. Não é no estalar de dedo que eu recebo uma bênção dele, não. Há tempo. E tempo de muitas coisas, tempo de cura, tempo de salvação, tempo de tudo. Nós precisamos compreender isso. Marta aqui, ela passou por 3 provas. A ausência de Jesus, porque Jesus não estava lá quando Lázaro adoeceu. Versículo 3, ele não estava. E ela passou também por uma outra prova, a demora de Jesus, no versículo 21, Jesus demorou aí, ainda passou 2 dias. Quando ela fala aí com Jesus, no versículo 21, se o Senhor estivesse aqui, Jesus demorou de 2 dias para ir. E no versículo 39, ela passou por outra prova, a morte do irmão, a morte de Lázaro. Ela passou por essas 3 coisas. Meu irmão, quantas vezes, seja honesto com você, quantas vezes nós nos sentimos assim? Parece que Jesus está longe. Parece que Jesus não é presente nos nossos dias.
Parece que Jesus não escuta as nossas orações. Parece que tudo vai de mal a pior e ele não olha, ele não vê. Parece que a demora dele é algo de propósito. A gente passa por coisas assim. E aí, a situação que porventura você possa estar passando, nós possamos estar passando, piora. E vai piorando. Isso causa a cada um de nós momentos difíceis, nos quais não deveria causar. Porque nós, de acordo com a palavra, precisamos viver por fé. Precisamos acreditar naquilo que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra. Nós sofremos, mas não deveríamos sofrer. E é interessante que nós sofremos às vezes por antecipação, ainda nem aconteceu, a gente já está sofrendo. Ainda nem morreu ninguém, a gente já está preocupado. Nós agimos assim. E perdemos a fé. Jesus, ele não nos abandona. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Até a consumação de todo o tempo. Amém? Ele é conosco. Ele caminha conosco. Sabe, eu fico olhando aqui esse texto e me lembrando, será que essas irmãs aqui, de tanta intimidade com Jesus, não tinham a noção de quem ele era? Eu acho que não. Mas a partir do versículo 7, Jesus disse para eles que ele iria voltar para outra vez para Judeia. Diz para os discípulos. Porque na realidade, Jesus aqui, ele iria voltar, como eu já disse, por causa de Lázaro. Para ressuscitar Lázaro. Mas os discípulos aqui vão dizer: Senhor, o senhor não lembra não que há pouco tempo você queriam te apredejar e você vai voltar para lá de novo? Vai querer ir para lá? Mas a hora de Jesus ainda não havia chegado. Jesus sabia. E no versículo 11 ao 14, ele declara o que havia acontecido com Lázaro. Por que é que ele estava indo? Olha aí, versículo 11 ao versículo 14. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo do sono. E os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles não entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. E é por isso que ele estava indo novamente para lá, para que despertasse Lázaro e para que Deus e ele fosse glorificado. Essa era a intenção de Jesus. E era o que deveria e realmente de fato aconteceu. Agora, Jesus faz uma promessa. E a gente vai ver isso no versículo 27, de 17 ao 27. Ele faz uma promessa. E essa promessa é exatamente conversando com Marta primeiro e depois com Maria. Mas na frente ele vai dizer, o versículo 17. Chegando, pois, Jesus... versículo 17. Chegando, pois, Jesus, viu que Lázaro estava sepultado já há 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estados de Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-la pela perda dos irmãos. Até aqui. Depois nós vamos ler mais. E aqui está o essencial do ponto aqui, né? Porque Jesus vai dizer aqui, mais na frente, deixa eu ver aqui onde é que ele vai falar. Pronto, versículo 23. Vamos continuar lendo que é melhor. Então, no versículo 20, Jesus disse, né? Ao saber que estava chegando Marta, foi ao seu encontro, porém ficou sentada Maria ficou sentada em casa, e Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 22. Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedirdes. Versículo 23. Jesus lhe respondeu: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Versículo 25. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Olha o que é que Jesus está dizendo aí para ela. Porque aqui está a essência do que Jesus está falando. Jesus diz que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E nós estamos em Jesus. E nós vamos morrer.
e nós voltaremos a viver com Ele para todo sempre. Quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro estava já há 4 dias morto. E ele fala com Marta aqui, e fala essas coisas para ela. Mas é interessante aqui no texto também que havia muitas pessoas na casa, havia muita gente ali. E sabe por quê, irmão? Porque havia um costume de pessoas que deveriam cumprir as obrigações de algo dito, um tal de Ezequias, esse é o nome, Ezequias, com X. E o que é isso? Era você passar uma semana com a pessoa que tinha perdido um ente querido, levando para ela, vamos dizer, consolando durante uma semana. Então essas pessoas estavam lá, consolando as irmãs. Então quando Marta soube de Jesus, ela vai até Jesus. Ela procura se chegar a Jesus. E chegando a ele, né, esperando, sei lá, um consolo, esperando uma esperança de algo melhor, mas não passava na mente dela que o irmão poderia ser ressuscitado. Não passava, voltar à vida. Porque senão ela não teria dito isso para Jesus. Quando Jesus fala para ela, teu irmão há de ressurgir, ela diz, eu sei, na ressurreição dos últimos dias. Ela fala isso. Então ela foi ao encontro de Jesus e ela falou com ele. E depois de falar com ele, Marta vai até ele, né? Com um ar de desespero, com um ar de decepção. Mas também ela vai com um ar de fé. Porque ela se decepciona, mas ela acredita que ele é Senhor. Versículo 22, quando ela diz assim, ó. Mas sei que mesmo agora Deus concederá tudo quanto lhe pedirdes. Ela está dizendo, eu confio. Mas não ao ponto de ressurreição ainda. Ela não confiava nesse ponto. Marta ainda, aqui, como eu já falei, ela não conhecia que Jesus era o próprio Deus. Ele não passava isso pela mente dela. Os seus lábios aqui estavam proclamando aquilo que o seu coração mandava, aquilo que o seu coração estava cheio. Estava cheio de uma decepção por Jesus não estar lá naquele momento. Mas também ela põe, vamos dizer, diante de Jesus uma situação que nenhum de nós pode resolver, mas Deus pode. Eu sei que tu é filho de Deus. Eu sei que tudo que tu pedires, Ele vai fazer. Ou seja, o que nós podíamos fazer aqui, nós fizemos e não podemos fazer mais. De forma nenhuma. E só que Marta, ela está presa ao passado e ao futuro. Ela não consegue se situar no presente, que era Jesus estando ali. Ela não consegue. Ela crê no Jesus que poderia ter evitado a morte de Lázaro. Se o Senhor estivesse aqui, ou seja, você não estava lá atrás. Então ela está presa a isso. Depois ela também crê no Jesus que ressuscitará no último dia. Mas eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia, lá no futuro. Está entendendo onde é que ela está presa? Jesus estava ali, irmãos. O Filho de Deus estava ali. Mas ela estava presa no que Ele poderia ter feito e não fez por não estar lá, ou então no que iria acontecer que Ele havia prometido. Ele ressuscitaria, mas no último dia. Ela teve dificuldade de entender que Jesus pudesse fazer um milagre agora, presente nesse instante, momento que ela estava vivendo. Você entende aqui? E sabe por que eu estou falando isso? Porque nós somos assim. Eu e você. Nós somos assim. Nós não temos dúvidas. Nós não temos dúvidas nenhuma dos prodígios que Jesus fez. Amém? Amém. Temos não. E nós também não sabemos das coisas extraordinárias que Ele vai fazer no futuro. Amém? Nós estaremos com Ele na glória. Isso é coisa extraordinária, porque Ele já prometeu e a gente sabe que Ele vai fazer. Mas a nossa maior dificuldade é crer que Ele opera ainda hoje, pode operar nas nossas vidas. Parece que nós não exercitamos a fé que deveríamos exercitar. Sabe, parece que Jesus, Ele fez maravilha, vai fazer, mas agora não faz, não. Irmãos, quantos de nós não alcançamos bênçãos, orando, pedindo e clamando a Deus? Inúmeros de nós.
E o que é isso? Milagre, porque eu não podia com a situação. Você não podia com a situação. Mas ele chegou e mostrou a situação solucionada. É Jesus. E talvez essa seja a maior angústia do nosso coração, é não crer assim. Talvez até você esteja vivendo uma angústia dessa, por exemplo. Talvez você esteja clamando pelo seu casamento. Talvez você esteja clamando pela conversão de um parente, de um filho. Talvez você esteja clamando por uma mudança, sei lá, no seu emprego, coisa parecida. Talvez você esteja vivendo um momento assim, mas tudo continua na mesma. É como se não houvesse diferença. E nada vai mudar. É como se nós não estivéssemos vendo. E às vezes nós pensamos, se fosse diferente. Nós não podemos omitir o poder de Deus. O poder de Deus foi ontem, é hoje e será eternamente. Será eternamente. Viver no passado, nós não podemos. E nem no futuro, achando que vai acontecer tudo lá, não. Mas nós precisamos viver no presente, onde Cristo Jesus pode fazer todas as coisas. Inclusive, fazer milagres em nossas vidas. Sabe, irmãos, Jesus não é o grande eu era. Não. Ou então Jesus não é o grande serei. Quem é Jesus? O grande eu sou. Esse é Jesus, o grande eu sou. Mas Marta que fecha, né? No versículo 27 ela vai dizer: respondeu Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Ela vai e fecha aqui, né? Afirmando isso para Jesus. Ela confirma a sua fé. Aqui ela confirma a fé. Ela confirma a fé em Jesus, confessando que ele é Cristo, o Deus que deveria vir ao mundo. Amém? Apesar de tudo aquilo que ela falou, mas ela confirma que ele é o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Agora Marta, ela se retira e comunica a Maria, né, que Jesus havia chegado. No versículo 28 ela vai dizer: dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria, em particular, disse: o mestre está aqui e te chama. Então, Maria vai ao encontro de Jesus, faz a mesma pronunciação que Marta fez, né? E se prostra diante de Jesus e chora. Ela não tinha outra coisa para fazer. Ela somente chorou. Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela se prostrou diante dos pés dele e começou a chorar. E no versículo 33, Jesus, vendo ela chorar, ele ficou tomado de íntima compaixão muito assim, íntima mesmo, e agitou-se no seu espírito. Comoveu-se. Jesus comoveu-se. Em versículo 34, ele perguntou onde Lázaro havia sido sepultado. E ali, versículo 35, isso aqui é fantástico. Jesus chorou. Você já imaginou, irmão? Pensa comigo aí. O Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que ninguém afronta, acima de todas as coisas está Ele. Ele olha para o mero mortal morto, numa gruta, e ele chora. Ele simplesmente chora. E aqui nós vemos a beleza do sentimento de Jesus por aqueles a quem Ele ama. Porque, meu irmão, não se engane. Jesus não chorou só por Lázaro, não. Jesus chorou por mim. Jesus chorou por você. Esse sentimento de Jesus é profundo. Porque aqui Jesus se identifica com a nossa dor. Porque Ele se fez carne, habitou entre nós. Ele sabe o que é sofrimento. Ele sabe o que é necessidade. Sabe, Jesus, aquele que cura as nossas chagas, as nossas feridas, agora Ele está aqui as lágrimas. Aquele que enxuga as nossas lágrimas agora está chorando também, mostrando a sua compaixão, mostrando o seu lado humano, conhecendo exatamente o que nós sabemos. Ele é o Deus Emanuel, aquele que está conosco. Ele vem e chora por mim e por você. Jesus sabe o que é a dor de um sem-teto, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça.
Jesus sabe o que é a solidão, porque nos momentos mais difíceis de Jesus, ele estava só. No momento que ele orava no Getsemane, ele estava só. No momento que ele estava na cruz, ele foi abandonado, todos fugiram. Jesus sabe o que é abandono. Jesus sabe o que é a dor da perseguição, porque ele foi caçado. Ele foi humilhado, ele foi vigiado. E aqui ele está sendo perseguido. Ele sabe tudo, ele sabe que dor é essa. Ele foi entregue pelos sacerdotes, aqueles a qual deveria ter reconhecido ele como filho de Deus. Jesus sabe o que é a dor da traição. Ele foi traído por Judas Iscariotes. Ele foi negado por Pedro. Ele foi abandonado pelos discípulos. Lembra que ele se encontra com eles no caminho de Emaús e restaura eles? Mas aqui é tão fantástico, porque em todos isso aqui que aconteceu, menos Judas, né? Porque Judas não quis, simplesmente ele tirou a própria vida, sei lá. Mas houve, por parte de Jesus, um resgate. Ele resgata Pedro, vai lá, conversa com Pedro e faz Pedro voltar ao que tinha feito e voltar para a presença dele novamente. Com os discípulos a mesma coisa, no caminho de Emaús. Jesus é um Senhor de nossas vidas, mas Ele chora por nossas dores. Amém? Jesus sabe o que é a dor da humilhação, porque Ele foi preso, espancado, cuspido, deixado nu numa cruz, como criminoso. Ele passou por isso. Ele sabe o que é a dor da enfermidade, porque Ele tomou sobre nós as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus sabe o que é a dor da morte, porque Ele suportou a morte, Ele morreu, e Ele pegou os grilhões da morte e arrastou para que vencesse a morte, e um dia eu e você pudéssemos vencer também. É esse Jesus que chorou em público, diante de uma multidão, condoendo-se daquela família enlutada, que era a família de Lázaro. Jesus fez tudo isso. Então, irmãos, mostraram onde Lázaro estava sepultado. Mostraram, está naquela gruta. E novamente Jesus se comoveu. Versículo 38 vai falar isso. Novamente ele se comoveu. E no versículo 39 ele diz, tire a pedra. E então Marta disse, Senhor, 4 dias, o homem já cheira mal. O que é que Jesus vai dizer para ela? Versículo 39. Tire a pedra. Então, Marta, irmã do morto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias, versículo 40, Jesus respondeu, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? E aqui é o milagre da ressurreição. É o milagre da ressurreição. Jesus corrige Marta e ao mesmo tempo encoraja ela a crer, a ela acreditar. E ele vai dizer, tire a pedra. Irmãos, olha, aqui nós precisamos ver uma coisa, a incredulidade nos impede de ver a manifestação plena de Deus. Se nós formos incrédulos, a gente não vai ver o milagre acontecendo. Tem que crer. O que você está passando, a dor, enfermidade, seja o que for, creia que Jesus pode operar, que Ele pode mudar isso, e Ele vai mudar, irmãos. Nós precisamos exercer a nossa fé. Aqui ele corrige Marta, porque veja bem, irmãos, a porta do milagre, vamos dizer, para que a porta do milagre se abra, é preciso ter a chave da fé, e a chave da fé está nas nossas mãos. Na nossa mão. Em vez de duvidar e questionar, lamentar, nós precisamos crer. Jesus não quer apenas que nós encontremos a solução, Ele quer que nós sejamos a solução, e para ser a solução, nós temos que ter fé. Porque nós, tendo fé, se nós tivermos fé, a gente ora mais, a gente confia mais, a gente se entrega mais ao Senhor, a gente se dobra mais na presença dEle, e nós vamos ser a solução. Versículo 41 e versículo 42, Jesus orou. Ele nem precisava orar, ele só precisava ter dito uma palavra. Mas o que é que ele disse aí? Versículo 42, ele disse, eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui,
é que falei para que creiam que me enviaste. Jesus orou a Deus. Isso aqui é um exemplo para mim e para você. E sabe, irmãos, versículo 43 e versículo 44, Jesus ressuscita Lázaro. E aqui é muito interessante porque a voz de Jesus é poderosa. Ele diz, versículo 43, e tendo dito isso, exclamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E no versículo 44, o que estivera morto saiu com os pés e mãos atadas, com faixas, e o rosto envolto num pano, e Jesus lhe disse, desatai-o, deixai-o ir. Aqui quando ele fala, Lázaro, vem para fora, o morto que estava na caverna obedeceu, irmão. Obedeceu. Olha que poder aqui. A voz de Jesus é tão poderosa que até um morto escuta e obedece. E Lázaro obedeceu e saiu. E é interessante que ele disse Lázaro, porque se ele diz morto, sai, imagina a quantidade de mortos se levantando dos túmulos. Poder da palavra. Então Lázaro saiu. E no versículo 44 ele diz, ele saiu com as mãos atadas e o rosto envolto a um pano, e Jesus mandou soltá-lo. Lázaro estava com vestes mortuárias, porque ele estava enterrado. E nós éramos assim. Eu e você, nós éramos assim. Nós tínhamos vestes mortuárias. Porque ele vai dizer na nossa palavra que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ele nos deu vida. Amém? Ele nos deu vida. E hoje nós vivemos por causa de Jesus, que nos resgatou da morte, do pecado. Nós nos despimos das vestes velhas. Foi tirada, foi arrancada. Nós nos vestimos com a roupagem do novo homem. Nós vivemos novidades de vida por causa de Jesus. Porque ele nos ressuscitou de onde nós estávamos vivendo nos delitos e pecados, caminhando para a perdição eterna. Ele nos resgatou. Precisamos ajudar os outros, irmão, a remover as ataduras que prende, que maqueia, que amarra. As ataduras do passado, sabe? Aquelas da vida velha. Nós precisamos ajudar as pessoas a tirar isso. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Falar de Jesus. Porque nós vivemos uma novidade de vida em Cristo e nós somos os instrumentos que Deus quer usar para resgate de muitos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas para encerrar, tem a conspiração contra Jesus. E nós vamos encerrar aqui nessa conspiração. Veja aí, a partir do versículo 45 diz assim, muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Marta, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram procurar os fariseus para contar o que Jesus fizera. Sabe, o milagre de Jesus teve um duplo efeito aqui, como eu já falei. A fé, que o versículo 45 vai dizer que muitos creram. Muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo que Jesus fizera, creram nele. Então, houve aqui uma fé aumentada. Mas houve também a incredulidade, do versículo 46 a 47, que nós acabamos de ler, houve uma incredulidade. Porque eles não acreditavam em Jesus, ou seja, estava tudo ali. Mas a intenção deles era matar Jesus. Os fariseus são os principais opositores de Jesus aqui. Mas agora eles se unem aos saduceus para, vamos dizer, para aplacar aquilo que eles estavam querendo. Essa conspiração tinha que acontecer. Então eles se unem a eles. E, claro, os saduceus era de onde vinha a linhagem dos principais sacerdotes. Agora veja bem como é que isso acontece. De onde vinham os sacerdotes é que surge a conspiração contra Jesus. E são esses agora que assumem a responsabilidade de prender e matar Jesus. Pronto, eles agora vão tomar conta da situação. Para prender e para matar Jesus. Os propósitos de Deus são cumpridos, irmãos. Porque é algo fantástico aqui. Veja,
muitos creram ao verem a ressurreição de Lázaro. Então, tudo isso aqui aconteceu para que eles acreditassem e crescem quem era Jesus. Agora, e despertaram a fé. A fé que estava morta agora ressurgiu. Então houve esse grande propósito aqui. No versículo 46, eles vão delatar Jesus aos fariseus, para que comece a perseguição de verdade pesada aqui. Eles vão lá e dizem, olha, Jesus fez isso, fez isso, fez isso. Aí eles se levantam para traçar esse plano aqui. Do versículo 47 a 48, o Sinédrio é convocado a tomar uma posição. E, ao tomar essa posição, eles percebem que essa ressurreição aqui, do morto Lázaro, né? Que tinha acontecido depois de 4 dias dele enterrado, não podia ser levada, ser desconsiderada. Porque já havia passado o período de fato de verdade, de que 4 dias já é morto de verdade, não tem mais o que fazer. Mas Lázaro ressuscitou ao 4º dia. Então o Sinédrio é convocado a isso. Então, o que aconteceu aqui com Lázaro, somado aos outros milagres que Jesus fez, iria de fato de verdade fazer com que eles aderissem a Jesus e eles não pudessem fazer nada. Era o pensamento deles. Foi isso que eles entenderam. E o argumento agora, construído por eles, pelos principais sacerdotes e fariseus, é assustador. É assustador, porque veja bem, isso aconteceu, vamos dizer, para que se cumprisse toda a determinação de Deus. Então, o que é que eles estavam fazendo aqui? Se isso acontecesse, se esse milagre realmente viesse à tona com tudo o que Jesus havia feito, os romanos viriam com mão de ferro sobre a nação. Iriam destruir a nação, tomar o templo, tomar a nação, e agora não mais, não era mais uma questão de discussão teológica deles, agora era uma sobrevivência política. Era isso que estava acontecendo aqui. Uma segurança nacional, diga-se de passagem, entre eles. Agora Caifás aqui, para encerrar Caifás, ele faz uma profecia surpreendente, versículo 49 ao 52, para a gente encerrar. Um deles, porém chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse-lhe, vós não sabeis de nada, nem considerai que é melhor para vós que morra um só homem pelo povo e que não pereça a nação toda. Mas ele não disse isso por si mesmo. Pelo contrário, sendo um sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir como um só povo os filhos de Deus que estão dispersos. E assim, aquele dia, porém naquele dia decidiram matá-lo. Então ele faz essa profecia aqui. Não somente pela nação, mas Jesus iria morrer. Porque era decreto do Senhor. Já havia sido decretado. Até mesmo quando os opositores de Jesus pensam que estão tendo êxito, o propósito de Deus está sendo cumprido. Porque já havia sido propósito de Deus que tudo isso acontecesse, que Jesus fosse para a cruz, que morresse pelos nossos pecados, e ninguém poderia mudar isso. Ninguém poderia mudar isso. O eterno propósito de Deus não pode ser frustrado. Nunca vai ser. O raciocínio de Caifás foi, sigam Jesus e a nação perecerá. Matem Jesus e a nação será salva. Esse era o pensamento dele. Conclusão, Jesus deveria morrer. Jesus deveria morrer. Mas é interessante que a história é muito irônica, né? Porque aconteceu sim, Jesus morreu. Jesus morreu. De fato e de verdade. A nação veio a ser morta. A nação veio ser destruída. O templo foi tomado. Tudo acabou. Destruiu tudo. Jerusalém foi derrotada. Os romanos aplacaram eles. Tudo que ele tinha na mente dele aconteceu. Então se cumpriu completamente o inverso daquilo que ele queria. Ele queria matar Jesus para que nada disso acontecesse. Matou Jesus, mas aconteceu tudo ao inverso. Foi isso que aconteceu. Jesus foi morto, irmãos. Jesus foi morto. Tudo foi destruído lá para eles. Mas para os que creem,
Para os que creem, Jesus é vivo, Jesus vive, Jesus é o Cordeiro que deu o seu sangue para que nós fôssemos lavados. Ele foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para a glória de Deus. Amém? É um texto longo, mas é um texto com muitas lições. E aqui eu vejo, irmão, que nós precisamos atentar para muitas coisas. Jesus é um amigo fiel. Não tem um amigo como Jesus. Jesus, as suas promessas são sempre cumpridas. Em nenhum momento vai deixar de ser cumprida. Ele é Deus presente e não distante. Ele é presente na nossa vida todo dia. A ressurreição é uma promessa que será cumprida. Eu e você ressuscitaremos no último dia. Assim diz o Senhor. E todos os que se opõem a Jesus, ao final, simplesmente cumprem os propósitos de Deus. Única e exclusivamente. Amém? Que a minha vida e a sua vida esteja derramada nesse Senhor que é maravilhoso, que é eterno, que é Senhor de nossas vidas. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor, Deus meu e glorioso Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te glorifico, Pai, por esse momento, por tão grande dádiva do Senhor sobre nossas vidas, por cuidar, Senhor, de cada um de nós. Nos ajuda, ó Pai, a sermos sempre crentes no Senhor, que a credibilidade do Senhor sempre cresça no nosso coração, que afaste, Senhor, o Senhor afaste de nós toda a incredulidade e que nós possamos viver por fé. Ó Deus, abençoa cada um de nós. Nos dá, ó Deus, direção em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir, a continuar fazendo a sua vontade para a glória do teu nome. Ó meu Deus, que os teus ensinos possam sempre estar mergulhando nos nossos corações, nos dando força, nos dando coragem, nos dando intrepidez para falar do teu Filho. Mas assim, meu Deus, para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por muitos estarem aqui. Nos leva, Deus, em paz aos nossos destinos, edificado pela tua palavra. Que teu Espírito Santo nos acompanhe na nossa ida de volta. Que o Senhor também nos dê uma semana cheia de graça, cheia da bondade e do cuidado do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e eternamente. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, meu irmão, a vida de cada um de vocês. Amém.